A gente já vai agora chamar a Gorete Lima, que está aqui do ladinho da Valéria, Gorete Santos, que está aqui do ladinho da Valéria, para a gente trazer, sim, agora essas informações sobre seca no Piauí. Inclusive, né, aproveitando a presença das duas aqui na tela, para dizer que lá na região da Valéria, municípios do semiárido que sofrem com a seca, tiveram aí o decreto de emergência, né? Inclusive pelo governo federal, que já reconheceu que essas cidades, esses municípios estão sofrendo por conta da estiagem. Agora sim, a Gorete Santos vai trazer para a gente essas informações. Gorete, essas ações que estão sendo desenvolvidas, que ações são essas para combater os efeitos da estiagem? Aline, o primeiro passo, na verdade, é a desburocratização, né, das ações em função desse reconhecimento de emergência pelo governo federal. Isso vale para 2 municípios, Vera Mendes e Patos do Piauí. Para não confundir, na semana passada, o governador Rafael Fonteles, né, havia decretado situação de emergência para 85 municípios piauienses. Mas, com reconhecimento do governo federal, apenas esses 2 por enquanto, Vera Mendes e Patos do Piauí, que, claro, traz uma agilidade maior para essas ações. A gente vai falar sobre isso, ter esses detalhes sobre o que tudo isso representa, né, a partir de agora com o Ayrton Costa, ele que é o nosso climatologista, mas é também diretor de prevenção e mitigação da Defesa Civil, que trabalha dando esse apoio para esses municípios. Esse reconhecimento por parte do governo federal traz uma possibilidade de agilizar essas ações, né? O que é fundamental nesse momento? Por onde começar? Bom dia. Perfeitamente, né? Existem 2 modais de reconhecimento, né? O estadual e o federal. O federal ele é feito diretamente no município com a plataforma de desastre, que é S2ID. É importante lembrar que esses municípios já estavam na condição de estiagem ainda dentro do período chuvoso, em função de um período chuvoso profundamente irregular. Foram municípios bastante penalizados, dentre outros, inclusive, que não ingressaram na plataforma e que hoje são contemplados com reconhecimento estadual. O reconhecimento não é só uma abertura para recursos. Na verdade, ele determina que as instituições do Estado que estão dentro do gabinete de crise para combate de situações adversas, haja nesses municípios com diversas ações. No caso específico da Defesa Civil, o nosso carro-chefe é garantir a manutenção, ou seja, do insumo básico para a qualidade de vida e manutenção das atividades econômicas, que é a água. Então, todas as ações que a Defesa Civil pode desenvolver para garantir, principalmente, Gorete, que aquelas comunidades rurais mais remotas do município, onde não chega sistemas de abastecimento d'água, onde não tem adução, né, adutoras, que a gente possa levar a água de qualidade através do carro-pipa para que aquelas populações possam ter uma subsistência com dignidade. Bom, você falou de 2 plataformas, então isso significa também que outros municípios do Piauí, eles podem já fazer essa solicitação de forma direta para o governo federal. Exatamente. Nós temos hoje uma condição de agravamento da estiagem. A estiagem é um fenômeno natural, após o período chuvoso, naturalmente seca a vegetação, tem evaporação da água dos reservatórios, mas quando a estiagem ela tem um agravo impactando a qualidade de vida e a economia, ela se torna seca. E a seca tem um fenômeno mais prolongado e mais impactante. Nesse caso, os municípios eles reúnem um rol de documentos, inclusive um laudo técnico, né? No nosso caso do governo do estado, nós utilizamos uma nota técnica da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, muito bem embasada nos dados do INPE-CEPETEC, nos dados do monitor de seca e os dados que foram coletados pela nossa rede de defesa civil, as CONDEX. Então, essa nota técnica qualificou o decreto estadual para apontar uma situação que deve ser enfrentada por todas as secretarias que estão voltadas para as políticas públicas na faixa do semiárido. E pior que para os próximos meses a situação também não se mostra nada confortável, né, Ué? Exatamente. Essa mesma nota técnica, ela sinaliza que os impactos do El Niño serão sentidos por todo o ano de 2023, tendo seu pico ali na primavera, que a gente chama de BR-Obró. Então é uma fase difícil, mas é uma fase que os municípios, o Estado e a sociedade precisam estar preparados para esse enfrentamento. Ela vai passar e a gente está muito esperançoso que na virada de chave para 2024 a gente possa ter a volta das nossas chuvas e naturalmente, que a economia possa girar, porque nós somos um estado com forte vocação agropastoril. Bom, em relação a esses municípios onde já houve o reconhecimento, que tipo de ação já está acontecendo? Muito bem, né? O primeiro
passo que está acontecendo é garantir que esses municípios tenham acesso à água. Já os municípios, eles comunicam que comunidades já estão sendo impactadas, ok? Então, houve agora, nesta semana, um cadastramento dos pipeiros em todo o estado do Piauí, de municípios vizinhos. Também há um mapeamento da qualidade da água, né, dos reservatórios e... Após esse processo, nós teremos também todo um rol de ações para reaproveitamento e instalação de equipamentos em poços já perfurados ou perfuração de outros poços em algumas áreas estratégicas do estado. Ou seja, existe um cronograma de ações a ser implementada até o final do ano nesses municípios. Quero agradecer ao Ayrton Costa, né, trazendo essas informações para a gente. Todo mundo, claro, tem que se preparar. É preciso que essas ações sejam desenvolvidas o mais rápido possível para ter uma eficiência, para garantir o mínimo de qualidade para essas comunidades. Aline? Pois é, eu queria aproveitar a presença do professor Ayrton aí, não libera ele agora não, porque eu vou aproveitar para trazer um assunto que também é destaque no cidadeverde.com, falando sobre a umidade relativa do ar, que pode chegar a 12% em alguns municípios do Piauí. E isso trouxe um alerta laranja que foi emitido pelo IMEP. São 31 municípios que podem chegar a 12%, a umidade baixíssima, até porque a umidade relativa do ar, que é recomendável pela Organização Mundial de Saúde, é de 60%. Aí eu queria trazer novamente esse assunto e para a gente falar sobre esses municípios, muitos na região do semiárido, um dos mais graves, né, onde a umidade relativa do ar vai ficar bem abaixo, é Bom Jesus, que já trouxe várias vezes as temperaturas mais altas do Brasil. Para você comentar um pouquinho aí com o professor Ayrton sobre essa situação, porque são muitas situações que trazem essa baixa umidade relativa do ar e que podem provocar, né, várias outros problemas também, né, Gorete? Exatamente, vamos voltar com ele. Inclusive, a gente já estava abordando esse assunto aqui desde o início do mês, né, Aline? Porque, inclusive, professor Ayrton, essa queda na umidade, que normalmente é comum nesse período do ano, mas a impressão que a gente teve, acho que não é só uma impressão, ela chegou mais cedo também este ano, né? Com certeza. O primeiro alerta de baixa umidade, Aline, bom dia, que nós tivemos, ocorreu em maio. Né, na faixa norte, região de Piripiri, até mais ou menos Castelo. De lá para cá, uma sucessão de alertas extemporâneos ainda dentro do período chuvoso da pós-estação, sinalizando que o El Niño já estava atuando. E eu digo para a sociedade piauiense, olha, o alerta, o aviso meteorológico é algo que tem que ser observado com muita seriedade. Considerando que é um alerta de baixa umidade, em qualquer lugar do planeta, quando nós temos um padrão de umidade ali na faixa de 12%, 10%, a gente tem que ter uma cautela redobrada. E aqui a gente precisa internalizar esse cuidado, cuidar, principalmente das pessoas mais vulneráveis. Então, vamos manter em dia a nossa hidratação, vamos evitar a exposição desnecessária ao sol no período de maior intensidade radioativa, que é após as 10 horas e antes das 16 horas. E vamos ter um cuidado muito importante com a questão das queimadas, evitar as queimadas urbanas, queimadas rurais, só com autorização do poder competente, porque nós temos um cenário bastante adverso. Inclusive, a própria saúde do estado do Piauí está antenada nessa época, porque é justamente no período de baixa umidade que há uma explosão de casos de alergias e de doenças respiratórias em função da qualidade do ar ser profundamente alterada, seja pela queimada, seja pela suspensão no ar de patógenos transmissores de doenças. Muito obrigada, professor Ayrton Costa, diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil, trazendo esse alerta para a gente reforça, né, Lene, porque tem mesmo que se hidratar, não esperar a sede chegar para poder tomar água, né, fazer essa hidratação de forma permanente, se prevenir da exposição ao sol, quando isso é possível, quando não é, pelo menos passar o protetor solar. Em casa a gente sabe também usar o umidificador é muito importante, quem não tem, usar aquela toalha molhada, né, uma bacia com água para umidificar mais o ar.